Olá, queridos alunos, tudo bom? Vamos começar a falar sobre transformação de medidas hoje. Então, essa é uma parte muito crítica, né, muito importante da área de qualidade em relação às medições, né, como a gente faz essas transformações de medidas de milímetro para polegada e de polegada para milímetro. É sobre isso que a gente vai trabalhar hoje, tá legal? Um, Na indústria mecânica é muito importante, é fundamental, na verdade, para a gente fazer qualquer trabalho de usinagem, né? Isso é muito importante entender os desenhos, tá? Para poder saber como fabricar as peças. Às vezes a gente está com uma peça em uma determinada medida, então essa peça está em polegada, e você precisa saber quantos milímetros aquilo equivale para você fazer a usinagem de uma peça, para você fazer, né, a pintura de uma peça, entre outros, tá bom? A injeção de uma peça. E a partir disso, né, então, sabendo dessa importância, a gente precisa entender a lógica por trás, né? Óbvio que hoje tem sistemas para isso, né? Não é que vocês vão fazer sempre na mão, mas tem que entender a lógica, tá? O porquê, o que está por trás do milímetro e da polegada, né? Como que eu consigo fazer a medição? Sistemas a gente vai encontrar vários, né? Mas, assim, é importante entender a lógica, né, disso. Como que eu converto milímetro? Como que eu converto polegada? Tá bom? Esse é um desenho, é o típico desenho de uma peça, então a gente tem aqui todas as dimensões, né? Se vocês forem olhar aqui, a maior parte das dimensões, eu acredito que quase todas estão em milímetros, né? Então, mas em algum momento, se esse desenho, por exemplo, vier dos Estados Unidos, boa parte dessas dimensões vão estar em polegadas. Então, imagina vocês recebendo um desenho desse, tá? Com dimensões em polegadas. Eu falei, e agora? Como que eu faço, né? Ah, acontece muito isso, né? Se essa peça ela vem, né? Se você tem que usinar uma peça lá dos Estados Unidos, ela vem exportada, isso aqui não vai estar em milímetros desse jeito, tá? Bonitinho, com todas as dimensões, com todas as cotas em milímetros. Isso vai estar em polegada. Então é muito importante entender como fazer corretamente a conversão de milímetro para polegada e vice-versa, tá? Mas antes, vamos só recalibrar alguns conceitos. O que é medição? Medição é a sequência que eu utilizo para determinar um valor, tá? Então, é uma sequência de ações que eu realizo para determinar um valor. Vou dar um exemplo aqui, por exemplo, desse tubo, né? Pensa só, vamos medir a espessura desse tubo? Qual que é a espessura desse tubo? Vamos. A gente vai, serra o tubo, pega o tubo, mede a espessura e devolve, né? É a solução mais arcaica, né? Mais portuguesa possível. Dessa maneira, a gente não vai conseguir alcançar a medição desejada, né? A gente até consegue, mas depois vai ter que trocar a tubulação inteira. Então, vejam que a gente faz ensaios, por exemplo, por ultrassom, para conseguir medir a espessura desse tubo, né? Então, aqui só por ultrassom eu consigo entender qual é a dimensão desse tubo, tá? A mesma coisa para itens elétricos, né? Vamos fazer a medição, vamos ver qual a voltagem que está nessa bateria, né? Eu faço o processo de medição, tá? Uma sequência de ações. Conecto, conecto um extensor, né? De um lado, do amperímetro de um lado, conecto um extensor do amperímetro do outro. E aí eu consigo fazer a medição. pH, né? Um solvente eu coloco e vejo qual a cor que essa água reage, tá? Se eu tenho um pH mais ácido, se eu tenho um pH mais neutro, né? Vejam que eu consigo aí pela cor entender o nível do meu pH, tá bom? Ou eu posso fazer também por comparação, né? Eu meço uma peça, né? Um padrão, e depois eu consigo verificar se o meu paquímetro, por exemplo, está desregulado ou não. Então, medição nada mais é do que uma sequência de ações para a gente poder determinar uma medida, tá? E o que é a medida? É a leitura. Então, por exemplo, qual que é a leitura aqui? 3,64. Qual que é a leitura aqui? 14,57. Qual que é a leitura aqui, né, desse lado? Provavelmente desse aqui está entre 1 e 1,5, algo ali entre 1 e 1,5. Então eu consigo, né, medir. Aqui não, eu não consigo ver, né? Muito pequeno. Mas assim, vejam que eu consigo, através da medição, determinar uma medida, tá? De algo. Pode ser desde uma peça, pode ser, né, até do pH da água, né?
Bom, então vamos um pouco mais a fundo na medida polegada. Como que a gente representa a polegada, galera? Polegada, toda vez que vocês verem esses dois tracinhos aqui, dois risquinhos, significa polegada. Então eu tenho 1 polegada, eu tenho 2 polegadas, eu tenho 16 polegadas, né? É uma medida bem conhecida, né? Então, assim, toda vez que você vê esses dois risquinhos, você vai saber que está ligado à polegada. Quais são as polegadas mais famosas? A 1/8, né? 1/8 de polegada, ou a gente fala só 1/8. Então, me vê o parafuso 1/8, porca 1/8, né? Então, assim, é uma medida bem popular, tá? Tem a meia polegada, 3/4 de polegada e 5/16 de polegada. Essas são as mais conhecidas, tá bom? E quanto que vale essa polegada, afinal das contas, né? Lá nos países anglo-saxões, a gente tem a 0 graus, essa medida, a polegada, equivale a 25,3999,956, né? A temperatura de 0 graus. Então, né, óbvio que isso ficou muito difícil, né? Alguém falou, ao invés da gente fazer isso, vamos arredondar para 25,4, senão não tem como transformar. Né? Tem, mas aí a gente vai perder muito tempo. Então, podemos dizer que a polegada, 1 polegada, né, que é o tamanho do... Lembra, não sei se vocês lembram da gente ter comentado, quem estava na outra aula, a polegada do rei, né? A medida da polegada do rei era 25,4 milímetros, tá legal? Então, 1 polegada equivale a 25,4 milímetros. E para transformar um valor de polegada para milímetro, logo, né, a gente multiplica o valor em polegada por 25,4. Então, 1 polegada, 25,4. Né? E aí por diante, né? 25,4, 2 polegadas você vai fazer 2 vezes 25,4, 3 polegadas você vai fazer 3 vezes 25,4 e assim em diante. Tá legal? Aqui um exemplo, dei o exemplo das 3 polegadas. 3 vezes 25,4, acompanha aqui, 3 vezes 25,4 é igual a 76,2, tá legal? Ah, professor, mas e a 3/8, né? Porque 3/8, não sei o quê. Bom, 3/8, pessoal, é fração, né? Não sei se alguns de vocês gostam de fração, mas a gente precisa lembrar das fraçõezinhas. Então, 3 polegadas sobre 8, tá? Então, é 3 vezes 25,4 dividido por 8. Logo, 3/8, né? 3 polegadas, 3 sobre 8 polegadas, né? 3/8 de polegada vale 9,525, tá? E 2/3/4, né? 2 polegadas mais 3/4. Então, primeiramente, a gente vai pegar esse número aqui, tá? Então, a gente vai pegar essas 2 polegadas inteiras, que vai ser 2 vezes 25,4 igual a 50,8. E vamos fazer o 3/4. O 3/4 é o quê? 3 vezes 25,4 dividido por 4, que vai dar 19,5, tá? 50,8 mais 19,5 é igual a 69,85. Então, 50,8 equivale a 2 polegadas e 19,05 é o 3/4 de polegada, tá? Não é uma conta muito difícil de fazer, tá? Não sei se vocês perceberam. Transformar a polegada para milímetro, né? É só assim, a não ser que vocês tenham algum problema com fração, tá? Ah, beleza, professor, eu tenho muita dificuldade com fração. Aí a gente se fala, vamos nos reunir 11 horas no Zoom, lembrem sempre, né? A gente tem esse nosso encontro 11 horas para que eu consiga ajudar vocês a entregar o exercício, tá? Que vai ser sobre isso. Ok? E volta, né? Legal, eu ensinei vocês a fazer o cálculo de ida, né? Então, 1 polegada para milímetro. Mas e quando eu vou fazer de milímetro para polegada? Se eu estou multiplicando, basta eu dividir, certo? Quase, tá? Imagina que n é o número, tá? Que vocês querem fazer a conversão de volta para polegada, tá? Então, vamos imaginar aqui qualquer número, tá? Não basta apenas dividir por 25,4. A gente tem que pegar esse número, multiplicar por 128 e depois dividir por 128. Eita, professor, difícil? Não, né? Você vai fazer vai pegar o número n aqui, vai pegar o n,
né, que é o número que você quer, divide ele por 25,4, tá? Multiplica por 128 e depois, né, divide por 128. Só que aí vocês vão falar assim, ah, mas vai dividir, vai dar um número? Não exatamente, pessoal, eu vou explicar. Vamos lá, 12,7 milímetros. Eu quero passar 12,7 milímetros para polegadas, tá? Então, eu vou fazer 12,7 dividido por 25,4, que vai dar meio, tá? Esse meio eu multiplico por 128, que vai dar 64 sobre 128, tá? Aí eu não faço a divisão, galera. Vocês percebem que polegada a gente trabalha sempre no número fracionado, né? Então, se eu tenho aqui 64,128, eu não vou pegar esse e dividir por esse, tá? Eu vou simplificar a fração. Não sei se vocês lembram como a gente simplifica a fração, mas vamos lá. 64 dividido por 128. Qual é o número que eu posso dividir os dois que vai dar certo? Se eu dividir 64 por 2 dá certo. Se eu dividir 128 por 2 dá certo? Dá. Divido os dois por 2, vai dar um número. Eu posso dividir por 2 de novo? Posso. 16 sobre 32. Posso dividir por 2 de novo? Posso. Vai dar 8 por 16. Posso dividir por 2 de novo? Posso. 4 sobre 8. Posso dividir por 2 de novo? Posso. 2 quartos. Posso dividir por 2 de novo? Vai dar 1 sobre 2, né? Ou meia polegada. Então, 12,7 milímetros equivale a meia polegada, tá? Bem simples, né? Ou seja, a única coisa aqui é lembrar que nessa etapa vocês não podem, né, dividir. A ideia é sempre simplificar, fazer isso fracionado, tá bom? Aqui mais um exemplo, tá? 12,7, perdão, bom, é por aqui mesmo. Então aí a gente vai chegar nessa simplificação que a gente deseja, tá bom? Próximos passos, eu vou deixar aqui o vídeo para vocês, depois vocês pausam esse vídeo e vocês devem estar vendo aqui, né, as frações que eu quero que vocês façam, tá legal, galera? Então, esses de A a I, vocês vão converter de polegadas para milímetros, tá? E aqui de milímetros, vocês vão converter de milímetros para polegadas, tá bom? Esse é o exercício da aula, já vai dar bastante trabalho, eu imagino. Peço assim, não pode usar calculadora à vontade, mas eu quero que vocês façam esse exercício no caderno, tá? Me manda uma foto do caderno, com vocês calculando e fazendo a simplificação, tá bom? Eu vou deixar aqui mais alguns vídeos de YouTube também que ajudem, né, a entender como faz essa conversão. Então tem esse vídeo que estou eu explicando e tem outros professores que também vão estar explicando outros exemplos, tá legal? Vou deixar mais 2 ou 3 vídeos para que vocês consigam também entender e assimilar, tá bom? É isso. Bom exercício e a gente vai se falando. Um abraço!